crianças! Como estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à nossa Escola Dominical versão 2021. Bem, crianças, nesse ano de 2021 teremos muitas novidades e coisas diferentes. Mas, no início do ano, neste mês de fevereiro, continuaremos com as nossas lições por vídeo. Combinado? Então, antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigada por esse dia, pela nossa vida, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para entender sempre mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá! Hoje eu vou contar duas histórias para vocês. Estão preparados? A primeira história de hoje é sobre um homem e nós iremos falar sobre a sua missão. Iremos falar sobre um homem chamado João Batista. Mas antes de tudo, vamos ler com a tia Letícia Lucas 1, de 18 a 23. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Este texto que acabamos de ler nos remete à história de João Batista, o homem que veio ao mundo com uma missão. Como você acha que a sua família ficaria se soubessem que a sua avó estava grávida? Seria bem interessante e muito curioso. Uma pessoa idosa tendo um filho. Provavelmente, até ela ficaria surpresa. Na Judéia morava um casal muito especial. Eles eram Zacarias e Isabel. Mas tinham um problema. Já estavam mais velhos e ainda não tinham a alegria de ter filhos porque não podiam. Mas o casal sempre pedia ao Senhor para que fizesse um milagre e que Isabel pudesse gerar um filho. O tempo foi passando, mas nada acontecia. Até que um dia, quando Zacarias, que era sacerdote do Senhor, entrou no templo para desempenhar suas funções, recebeu a visita surpreendente. Será que vocês sabem quem o visitou? Era um anjo com um recado muito importante. Mas Zacarias ficou com muito medo. Então o anjo lhe disse: Não tenha medo, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho, que deverá se chamar João. E esse filho vai trazer muita alegria. Ele será grande aos olhos de Deus e será um homem muito usado e cheio do Espírito Santo. Mas Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe dar essa boa notícia. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. A partir daquele momento, Zacarias ficou mudo até seu filho nascer. Então, ele passou a se comunicar através de gestos e acenava para as pessoas, mas não conseguia falar uma só palavra. Passando alguns dias, Isabel percebeu que ela estava grávida. Imaginem que felicidade e alegria sentia Isabel.
Ela havia orado tanto tempo para ficar grávida e Deus atendeu a sua oração. Isabel tinha uma prima que também recebeu uma visita muito especial. E vocês sabem qual é o nome dessa prima e quem a visitou? Acertou quem disse: o anjo Gabriel, que apareceu para Maria lá na Galileia. Ela era noiva de um bom rapaz chamado José. E ela também recebeu uma boa notícia. Também teria um filho e deveria se chamar Jesus, que seria então o Salvador do mundo. Assim que soube, Maria foi até a casa de Isabel para contar a grande notícia de sua gravidez. Quando chegou lá e cumprimentou Isabel, o bebê de Isabel se mexeu dentro da barriga e em alta voz ela falou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Quando João nasceu, os amigos de Isabel e seus vizinhos ficaram admirados e felizes. E assim que Zacarias e Isabel deram um nome à criança, ele voltou a falar. Então, passado algum tempo, Jesus também nasceu. Então a alegria foi completa. Quando João cresceu, começou a pregar. Sua mensagem era simples e sincera. E ele falou para muitas pessoas. Como o profeta Isaías já havia anunciado, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Ele vivia de forma diferente. Usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. E então também comia gafanhotos e mel do mato. Todas aquelas pessoas que se arrependiam de seus pecados, João batizava. E por isso ele ficou conhecido como João Batista. E lendo também na Bíblia, Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para então preparar o caminho. Então, crianças, como eu havia falado lá no início, nessa primeira história conheceríamos a missão de um homem. E esse homem foi João Batista. A missão dele no mundo era preparar o caminho para a vinda de Jesus. Olha que missão importante tinha João Batista. Na segunda história de hoje, é sobre o primeiro milagre de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para você. Vem cá, você sabe o que é milagre? Pensando bem, posso contar para você. Milagre é algo que acontece e que não tem explicação humana. Algo formidável, algo maravilhoso. E antes de começar a segunda história, vamos ler com a tia Lívia o texto bíblico que está em João 2:11. Vamos ler junto com ela. Oi, crianças, aqui é a tia Lívia e eu vou estar fazendo uma leitura da Bíblia que está em João 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Lendo este versículo com a tia Lívia, me remeteu à história do primeiro milagre de Jesus. A pergunta que eu tenho para fazer é: vocês já foram a um casamento? Então, o que acontece depois do casamento? Depois da cerimônia? Tem uma festa, não é? Vamos lá. Quando Jesus esteve fisicamente na Terra, as festas de casamento duravam vários dias, pois as pessoas viajavam muito tempo. Lembrando que naquela época não havia automóvel, avião, e elas queriam ficar mais tempo com os velhos amigos. Certa vez, Jesus, sua mãe e os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento, na cidade de Caná, na Galileia. Então, depois do casamento, teve uma grande festa, com muita comida e bebida. E naquele tempo não havia refrigerante, e nas festas só se bebiam vinho. Tudo estava indo bem, até que no meio da festa aconteceu algo muito ruim. O vinho acabou.
E o dirigente da festa ficou muito preocupado. Os convidados procuravam vinho e não encontravam. E então, o que fazer agora? Parece que naquela hora não havia nenhum lugar para comprar mais vinho. Maria, a mãe de Jesus, vendo que o vinho havia acabado, foi falar com ele. Foi procurá-lo porque sabia que só ele poderia ajudar. Então, Jesus mandou que os serventes da festa enchessem 6 potes grandes de água. E eles fizeram como Jesus tinha ordenado. Então, Jesus disse aos serventes: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. Sabem o que aconteceu? Quando o dirigente da festa provou a água, ela havia se transformado em vinho. Ele gostou muito e ficou muito surpreso, porque sempre o melhor vinho era servido no começo da festa. E aquele vinho que Jesus transformou era melhor do que o servido antes. Este milagre foi um dos milagres que Jesus fez. Foi o primeiro milagre de Jesus. É assim que Jesus faz, tanto no casamento quanto em nossa vida diária, a nossa vida de todos os dias. Quando tudo está ficando sem gosto, sem atrativo, como a água, basta entregarmos o controle a Ele, pois Jesus faz com que nossa vida fique mais gostosa do que era antes. Jesus supre todas as nossas necessidades. E aí, crianças, gostaram das nossas histórias de hoje? Olha, eu gostei demais. E agora eu tenho um desafio para vocês. Estou enviando pelo grupo do WhatsApp um quiz. E vocês irão fazer esse quiz e verão se vocês estão com essas 2 histórias, na ponta da língua. Vou esperar que vocês me deem a resposta, hein? Falando se foram bem, mais ou menos, ou se precisam ouvir as histórias novamente. Combinado? Então, crianças, como eu havia informado para vocês lá no início da classe, o ano de 2021 vem cheio de novidades. Mas, ainda no mês de fevereiro, estudaremos as nossas lições por vídeo. E a partir de março, as novidades começarão a surgir. Eu informarei a vocês sobre essas novidades e o dia que cada uma irá acontecer. Combinado? Então, beijos e até o próximo domingo.